as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Todas as noites, na fazenda, a sonhadora Cristina ouvia um pio longe. Sua avó sempre contava a lenda de uma coruja que chamava uma jovem garotinha para sair à noite. Mas a garotinha sempre morreu de medo e nunca foi atrás do chamado. A garotinha cresceu, envelheceu, ficou doente e morreu, sempre pensando no piado daquela coruja que ela nunca foi atrás. Todas as noites ouvia Cristina. Um dia, entediada e com a triste história que a sua avó contava na sua cabeça, ela decidiu sair de noite atrás daquele piado. Curiosa e sonhadora, achando que poderia encontrar um lugar mágico e cheio de riquezas. Chegando perto do riacho, ela escutou mais forte o pio da coruja. Animada para surpreendê-la, ela que foi surpreendida. Era um bandido que estava por ali, assaltando as fazendas. A pobre Cristina poderia ter sido a vítima perfeita. Ele poderia conseguir um bom dinheiro para o seu resgate. Os olhos do criminoso se encheram de maldade, e quando a menina indefesa estava prestes a ser atacada por aquele bandido imundo, uma coruja apareceu e atacou o pescoço do homem, mirando bem em cheio naquela veia que se abriu, expulsando muito sangue. Piando bastante, batendo muito forte as suas asas, o animal expulsou o bandido para longe da menina. Ele fugiu, deixando um rastro de sangue para trás. A menina abraçou a coruja e agradeceu por a sua ajuda nobre e valente. Agora, a coruja fazia parte dos animais nobres da fazenda, ganhando todas as honrarias e um lugar de destaque. Clóvis trabalhava na peixaria do seu Manuel. O salário era o normal do mercado, muito baixo, mas ele ganhava bastante com as gorjetas. Filetava os peixes muito bem, limpava com maestria os camarões, deixava tudo muito bem embalado. Os clientes adoravam e davam generosas gorjetas. Depois de um bom tempo, ele conseguiu juntar uma pequena quantidade de dinheiro. Estava em busca do sonho de ter o seu primeiro carro. Ele viu no anúncio do jornal a venda de um carro muito barato. No anúncio também dizia que ele estava bem velho, mas que funcionava perfeitamente bem. Só tinha que tomar cuidado. Como o primeiro carro está ótimo. Bom que eu aprendo enquanto junto para um melhor, pensava com otimismo Clóvis. Então, ele foi lá negociar o carro. O lugar era um ferro velho caindo aos pedaços. O dono e vendedor era um velho carrancudo que parecia estar fazendo um enorme favor. Clóvis pagou o carro e recebeu o documento e uma palavra sinistra do vendedor. O carro se conecta com o usuário. Só isso que eu tenho a dizer, disse o velho vendedor de uma forma grosseira, como se estivesse cuspindo as palavras, só as dizendo por obrigação mesmo. Assim que Clóvis entrou no carro e deu partida, os ferros se contorceram e entraram firmes na sua pele, as rasgando. Clóvis havia se conectado com a máquina, e agora ambos seriam apenas um, acelerando a toda velocidade pelas pistas da cidade. A dor era apenas um estado temporário da mente. A adrenalina, essa sim, valia a pena ser vivida. Era a hora do passeio noturno de Toby, meu vira-latas favorito. Na verdade, o meu único animal de estimação. Ele tinha um relógio na cabeça. Sempre às 21 horas, ele se agitava e começava a rodear a sua coleira. Quando eu me levantava, era hora dele comer e beber um pouco. Afinal, ele sabe o que é mostrar quem é que manda, deixando a sua marca por todos os lugares.
Andando na rua, passamos por alguns vizinhos que fizeram carinho no Toby. E ele foi todo o trajeto marcando o território, se sentindo dono da rua. Mas algo terrível aconteceu na praça principal. As luzes dos postes começaram a piscar. Uma neblina desceu com força, como se eu estivesse sendo envolvido por forças desconhecidas. Eu escutei um barulho muito forte, de algo muito terrível se aproximando. No primeiro momento, achei que fosse algum míssil que estivesse caindo para aniquilar a minha cidade. O som era agudo. Toby se abaixou no chão e chorou baixinho. Ele estava apavorado. Com o farfalhar das árvores, um pedaço de galho caiu no chão, e eu olhei para o alto, e alarmado, vi uma nave alienígena se aproximando. Ela jogou um feixe de luz azul, e primeiro, bem devagar, o meu cachorro começou a ser levado, flutuar. Aquela nave estava levando o meu cachorro embora. Ele me olhava assustado, esticando as patinhas como se eu pudesse agarrá-las e trazê-lo de novo para baixo. Mas nada pude fazer, enquanto ele flutuava lentamente. Toby deu um ganido desesperado, até ser tragado para dentro da nave, que no segundo seguinte, simplesmente sumiu nos céus. No litoral sombrio da Ilha dos Condenados, a lenda da esposa do pirata era contada entre os marinheiros. Dizia-se que ela esperava eternamente pelo retorno de seu marido, cujo navio naufragou em uma tempestade. Ela ficava em uma pequena ilhota sozinha, um lugar de difícil acesso que não interessava a ninguém. A ilha era bem alta e ela poderia ver o retorno do seu marido. Mas naquele fatídico dia, ela havia ficado para resolver umas pendências naquele vilarejo, enquanto seu marido, Capitão Timóteo, rude e o mais forte entre os 7 mares, havia saído para caçar uns corsários que estavam saqueando ilhas vizinhas. Aquilo deveria parar imediatamente. Ele reuniu seus melhores homens e partiram para a batalha. Acontece que o céu se fechou de repente, fazendo cair uma tempestade que deixou o mar revolto. E como se não bastasse isso, uma enorme criatura foi vista saindo dos mares, ganhando força e altura. E seu enorme tentáculo cortou o navio ao meio, sem dar a mínima chance de sobrevivência para os piratas. Dezenas de anos se passaram, e os pescadores juravam ter visto seu fantasma caminhando pelas praias. Um jovem marinheiro, fascinado pela história, partiu em busca da verdade. Durante uma noite tempestuosa, ele avistou uma figura pálida ao longe. A esposa do pirata o encarou com olhos vazios e o arrastou para as profundezas do oceano. Dizem que ela tomou aquela pequena embarcação e desde então ela assombra as águas buscando novas vítimas para saciar a sede de vingança. Agora, a esposa do pirata estava se sentindo abandonada. O universo encolhendo e expandindo, fazendo a sua junção de elementos, devido ao seu tamanho colossal e gigantesco. Por uma vez na história do seu imenso reinado de bilhões e bilhões de anos, ele conseguiu encaixar todas as peças e formar, mesmo que em uma fração de segundo, um grande, um enorme, um colossal cérebro. Ele envolvia praticamente o tamanho de um aglomerado gigantesco de galáxias. Ele criou mundos e criou outros universos. Esse cérebro criou trilhões de criaturas que viveram uma vida longa e plena nesse meio segundo. Esse meio segundo que pareceu uma eternidade. Mundos surgiram, mundos foram destruídos, civilizações reinaram, civilizações tombaram. Muitas pessoas foram alçadas a heróis do universo. Muitas caíram no esquecimento eterno como tiranos,
Nessa fração de segundo, o universo nunca teve tanta vida. O universo nunca esteve tão vivo. E o universo nunca fez tanto sentido. Qual o propósito da grandiosidade se você não pode contar para ninguém? Seria um desperdício enorme de tamanho. Pedro Landino, um famoso serial killer, estava pensando nisso no exato momento que estava finalizando mais um crime brutal para sua série de assassinatos. Ele agora sabe que não passa apenas de um delírio do universo. Sua vida não passa de uma breve fração de segundo de um monstro colossal, gigantesco e sem sentido, que em breve vai desaparecer para sempre. Ele não precisa se poupar. Ele não precisa poupar ninguém. Seria um enorme desperdício. Um jovem youtuber viajou para a ilha mais isolada do mundo, aonde morava uma tribo. Diziam que aquele povo nunca havia tido contato com o resto do mundo, um povo esquecido pela civilização. Ele queria filmar tudo. Seria um marco para o seu canal, o Pioneiro. Explorar coisas incríveis e levar conhecimento ao seu público. Era o que ele mais gostava. Chegando na ilha, depois do primeiro contato onde os habitantes acharam tudo muito estranho, depois de um tempo começaram a tratar ele como um rei, como uma divindade. Seus aparatos como câmeras, microfones, espelhos e até as suas roupas assustavam e intrigavam os membros da tribo, achando que ele pudesse ser mágico ou alguém enviado pelos deuses. O flash de uma foto ou de uma lanterna era o suficiente para eles ficarem maravilhados. Mas tudo mudou quando o youtuber escorregou e cortou a perna. Ele xingou baixinho, precisava fazer um curativo. Os nativos viram que o youtuber estava sangrando muito. Aos poucos o cheiro de sangue subiu e a tribo notou que ele não era rei nada. Ele era um animal qualquer. O chefe da tribo deu a ordem para que o jovem fosse capturado. Que tipo de divindade sangra? Não faz sentido. O youtuber foi levado para o centro da tribo. O jovem se debatia, pedia que eles o deixassem em paz. Mas nada do que ele falou adiantou muito. Assaram o pobre youtuber em uma grande panela de noite. Um banquete que fazia tempo que eles não tinham. Uma grande festa para a tribo, que agradeceu aos céus pelo presente recebido.